Bom dia, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo? Eu acredito que tá assim, tá tudo bem. Professora Sandra Duarte, a gente hoje vai falar de um assunto bem legal. Mas antes da gente falar desse assunto bem legal, eu quero apresentar aqui, hoje eu tenho visitantes, hoje é um dia especial. O Brasil vai passar ou não vai passar? Fala aí, galera. 8-0. Não tenho dúvida. O quê? Não fala isso, Esté. Professor Esté, isso. pensamento positivo, sempre, sempre. Vamos vencer essa aí, com certeza, ó. Pensamento positivo é tudo. E o Brasil, gente, para começar, só a gente que pode chegar ao Hexa, tá bom? Tá bom, desculpa aí os outros países, desculpa, mas todo mundo pode até se esforçar, mas só o Brasil que pode ser hexacampeão. Moral é moral. Com certeza, né? Com certeza. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Aqui é a professora Esté, a professora Verônica, aqui participando da nossa aula especial de hoje. Aí, valeu. Estou muito bem acompanhada, né? E aqui também fazendo, o nosso intérprete de Libras de hoje é o Everton. Everton, muito obrigada pela sua presença e participação. Com certeza vocês fazem toda a diferença aqui, né, nesse trabalho de inclusão, tá bom? Então, vamos seguir. Hoje a gente vai falar sobre água e os materiais. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, pergunta para vocês. Você sabia que os materiais têm propriedades especiais? Espera aí, professora, o que você está falando? Vê, todo material, qualquer coisa que existe na natureza, que foi criada pelo ser humano, certo? Ela tem coisas que se repetem algumas vezes. Então, isso a gente chama de propriedades especiais, certo? São ações, podemos dizer assim, que se repetem. Vamos conhecer algumas dessas propriedades especiais hoje, tá bom? É que nem a pedra de Krypton do Super-Homem? Isso também. Muito bom. A pedra de Krypton lá, né? Ela, de repente, o que ela faz, professora Verônica? Eu não lembrei. Ai, assim, para o Super-Homem é ofensivo, né? Não é bom. Kryptonita. Kryptonita. Né? Exatamente. E dependendo do tipo da kryptonita, né, ela pode causar efeitos diferentes no Super-Homem. Na natureza é mais ou menos assim. Ali é um pouquinho exagero, porque é desenho animado e tal, mas a vida acontece algo parecido assim, né? Cada elemento ele possui características especiais, tá? E algumas vão se repetindo também outros. Mas vamos ver o que está acontecendo aqui, ó, no slide. Cada material apresenta características próprias, algumas das quais são chamadas de propriedades físicas. Essas propriedades nos ajudam a reconhecer e diferenciar os materiais, assim como decidir qual deles é melhor para cada atividade que desejamos desenvolver ou objeto que desejamos produzir. Então, jamais, por exemplo, o Super-Homem ele ia fazer qualquer coisa para ele, qualquer objeto que fosse de kryptonita, lógico, porque ele sabe que vai fazer mal para ele, não é isso? Então, esses tipos de propriedades aí, eles vão ajudar, por exemplo, em uma construção. Você vai saber quais tipos de materiais você pode utilizar em uma construção de prédio, em uma ponte, em uma mesa, em uma televisão, enfim, quaisquer objetos que você queira fazer, essas propriedades vão te ajudar nesse sentido. O conhecimento dessas propriedades vai te ajudar, tá bom? Então, vê só. Conhecendo as propriedades da matéria. Professoras, e vocês aí de casa também, já ouviram falar nesse negócio de propriedades da matéria? É de comer? Pode ser também, depende. Depende de quem come e de como come. Tem uma série de fatores aí também a se considerar, né? Mas vamos seguir, a gente vai descobrir junto, então, a respeito dessas propriedades da matéria. Vamos saber se é de comer ou se é de passar. Então, primeira propriedade é a densidade. Flutua ou não flutua? Vamos descobrir aqui na prática? Vamos embora. E aí, vocês gostam de brincar? Gostamos sim. Eu acho que essa propriedade eu não tenho. Quando eu estou na praia, eu não flutuo. Eu também não, mas tudo bem. É só não arriscar muito, né? Você quer experimentar, professora Esté? Quero sim. Vamos ver algum material. Chega aqui junto da gente. Ó, a professora Esté vai pegar algum material que tem dentro dessa caixinha aqui, pode ser qualquer um, e a gente vai descobrir se ele flutua ou se não flutua. Olha aí, esse material é uma caixinha de isopor. E aí, pessoal de casa? Professora Verônica, se tiver alguém participando, fala pra gente, tá? Tá certo. E aí, será que ela vai flutuar ou ela não vai flutuar?
E aí, Como tá com é vocês. isopor, não é Verônica, eu acho que pode ser que flutue. Eu não E aí, vou- gente, coloca aí no chat. Eu não vou dar a dica, tá? Mas vocês olhem pra mim, Flutua ou não flutua? Depois desse spoiler, vamos ver. E aí, o que aconteceu? Ó? Ele flutuou! As professoras estão afiadas, muito bem. Daqui a pouquinho eu vou explicar por que é que esse material flutua, tá bom? Obrigada, professora Esther. Vamos ver o próximo. Ó, vamos ver. Qual será? Uma laranja. Uma laranjinha. O que será que vai acontecer com essa laranja? Flutua ou não Eu flutua? acho que deve ser semelhante à professora Verônica na água do mar. Professora Esther dando spoiler, né, para variar. Vamos ver? Ih, rapaz. Ela meio que lá, meio que cá, não foi? Ela afundou a princípio, mas agora ela tá... Emergiu. ela tá boiando ali, ó. Tá meio que boiando. Vamos ver o próximo. Pegar outro objeto aqui. Ó, vou pegar um pedaço de esponja. Uma esponjinha. Será que ela vai flutuar ou será que ela vai afundar? E aí, o que vocês acham? Eu acho que flutua. Eu também acho. Vamos Não ver. sendo Verônica, flutua. Não sendo Verônica, né? Será que ela é Verônica? Não. Ó, o que aconteceu? Ela flutuou muito bem. Ela não afunda, a não ser que... Mas depois de um tempo, com o peso, não é? Ela vai puxar a água e a tendência dela é ela descer, ela afundar. Isso. Olha aí. Água com a esponja. Exatamente. Se ela está seca, então a tendência dela é flutuar. Já se passa muito tempo aqui dentro, ela vai absorvendo essa água, né? Ela vai sugando a água, então acontece que ela afunda. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo. E mesmo assim é difícil, viu? Aperta ela dentro da água, É, porque tem que fica mais apertar. fácil dela absorver. Ela tem que ficar bem cheia, né? Bem encharcada, para poder, mesmo assim ela flutua, viu? Olha aí, ela não afundou totalmente não, vê? É porque ela ainda não absorveu Pode toda a mexer água. aqui. Mas já ficou Já, quase que só a superfície dela Por rente fora. com a superfície da água. É. Será que a gente construiria um navio com... Deixa eu trazer outro material aqui, ó. A bola de gude, Verônica. Verônica. ele tem as propriedades da Verônica, vê? Porque a bolinha de gude aqui, dentro da água, ela foi direto para o fundo, sem chance, né? Então, de repente, se você fosse construir algum material para entrar na água, se fosse entrar nesse material, qual você usaria? A bola de gude ou usaria a esponja? Depende do que você quisesse, né? Olha, eu acho, viu, professora Sandra, que eu não utilizaria nenhum dos dois, Não né? utilizaria. Porque um eu ia afundar de vez, o outro eu ia ficar afunda, não afunda, então na dúvida eu procuraria um material. É o Titanic, é? Isso. Check! Come back, come back. Close! Então vamos seguir aqui, ó. Por que será que esses materiais, alguns afundaram e outros não? Então, o que acontece? O objeto que tem a densidade maior, a gente está falando sobre densidade, que é uma das propriedades dos materiais, né? Então, se ele tem uma densidade maior, ele é mais pesado. Então, naturalmente, ele vai afundar, né? Ele vai encontrar o fundo da bacia mais rapidamente. Se a densidade dele é menor, então, logicamente, ele é mais leve, ele vai boiar. Então, densidade maior, ele afunda. Densidade menor, ele boia. Né? A professora Verônica tem uma densidade grande, então ela não boia. Super concordo. Afundo de vez. Vamos ver outra propriedade dos materiais. Ó, resistência ou tenacidade. Olha que palavra bonita, tenacidade. Um objeto feito de material resistente é mais difícil de ser quebrado quando submetido a um impacto, como uma queda ou uma martelada. Uma ponte, por exemplo, né? Você vai construir uma ponte, você vai ter que usar um material que seja resistente, mas ao mesmo tempo que seja flexível. O que significa isso? É aquele material que pode se esticar ao mesmo tempo e voltar à posição. A gente vai ver, essa é outra propriedade, mas ela também tem a ver com isso aí. Principalmente ela precisaria ser resistente, tá certo? Outra propriedade, a gente viu duas até agora, densidade e resistência ou tenacidade. Vamos ver outra propriedade dos materiais, elasticidade. Então, vocês já conhecem alguém que gosta muito de praticar exercícios, Esther e Verônica? Conheço, professora Sandra.
A professora Verônica, ela disse que ela A gosta. professora Verônica é uma delas, não é? Atleta. Isso aí, uma atleta, ela faz muito exercício. Então, quando você faz muitos exercícios, assim como ela, que ela disse que não faz agora, mas você vai adquirindo elasticidade também no corpo, né? Então, vai ser mais fácil realizar alguns movimentos. Como, por exemplo, virar estrelinha, por exemplo. Você sair de casa, quando a gente geralmente é mais jovem, né? Então consegue mais rapidamente fazer essas coisas. Então, o que é a elasticidade? É quando você pode esticar algo e depois solta e ela volta à posição normal, à posição inicial, né? Ela volta a ser o que era antes. Ela fica deformada quando você puxa e quando você solta, ela volta ao tamanho normal. Vamos ver alguns exemplos disso aí. E aí, será que a gente lembra de alguns exemplos? Eu lembro do elástico, não é? Quando a gente pega um elástico, a gente puxa ele, aí a gente consegue esticar ele até um determinado tamanho, e quando a gente solta, ele volta para o tamanho normal, né, dele. Exatamente. Liguinha, né? Não tem aquelas liguinhas, né, que a gente brinca muito com elas? Pompom de cabelo, que as meninas usam Sim, muito, o né? pompom, exatamente. E lembrando que o nosso corpo ele foi feito para o movimento, né? Isso. Isso aí. Nada de ficar parado em casa somente mexendo no celular, no tablet, não. Vamos fazer atividade física também, tá? Para a gente não perder a elasticidade. Outra coisa, a dureza. Olha a chuva de diamantes. Que coisa bonita, né? Por que eu coloquei a chuva de diamantes? Porque quanto maior é a dureza de um material, mais difícil é riscar a sua superfície. O diamante está entre os materiais mais duros que existem. Ele é usado para riscar e cortar vidros, de tão forte que ele é, de tão duro que ele é, né? Na natureza, eu acho que são raros os que superam diamante. Eu acho que não tem, não. Eu. Tem você, né? Verônica é a Mulher Maravilha aqui. Vamos seguir. Tudo bom. Estou adorando essa participação de vocês. Ó, magnetismo é outra propriedade também que os materiais têm, alguns materiais. Os materiais que são atraídos por um ímã são chamados de materiais magnéticos. Quem conhece esse objeto aí que está aparecendo na tela? Quem conhece esse objeto? Nós. Vocês conhecem? Nós, eles. Ele é muito utilizado na localização, né? Então, por que eu usei? Como é que se chama esse objeto? Bússola. Muito bom, é a bússola. Então, a bússola, ela é um objeto de orientação, como eu falei. E por que eu coloquei o magnetismo sobre esse assunto? Porque a Terra funciona como um grande magneto, né? Como um grande ímã. Então, a agulha da bússola, ela é imantada, como a gente fala. Então, ela vai seguir os polos da Terra. Interessante isso, né? Isso, é interessante. O X-Men sabe explicar bem isso daí, o magneto, né? Exatamente. Eu sabia que você ia falar alguma coisa assim. Gente, a professora Verônica é fanática por esse mundo, né, de super-heróis aí. Também, eu gosto bastante. E você de casa gosta? Compartilha aqui com a gente. Mas vamos seguir. Condutibilidade. Olha que palavra grande. Condutibilidade. Existem dois tipos, em especial. Vamos ver. A térmica e a elétrica. Então, o que vem a ser isso aí? Condutibilidade é quando você consegue passar, no caso, a térmica é o calor. Por isso que eu coloquei ali as panelinhas. Deixa eu voltar aqui para mostrar as panelinhas. Não é? Então, quando você coloca a panela no fogo, não façam isso, por favor. E se você inventar de tocar ali, o que vai acontecer? Você vai queimar, não é isso? Porque ela tem boa condutibilidade térmica, ela passa o calor, conduz o calor. E a condutibilidade elétrica tem a ver com eletricidade, o nome já está dizendo, né? Então, não jamais inventem de tocar no fio que está ligado ali, que você pode levar uma boa descarga e não viver para contar o resto da história, tá bom? Então, tenha muito cuidado, não mexe com essas coisas que é perigoso. Outro detalhe aí é não comprar essas panelas, dá muito trabalho manter elas assim areadas. E nunca tive dessa não, professora Verônica. Vou falar a verdade. Ó, então, fica a dica da professora Verônica. Atividades. Vamos fazer atividades aí. O material sobre o qual os meninos pulam apresentam como característica principal dureza, elasticidade ou magnetismo. E aí? Qual será a propriedade? O que vocês acham? Professora Sandra, já tem gente aqui no chat respondendo essa questão. Opa, tá? diz aí, qual é? Todo mundo está respondendo a letra B, elasticidade. Rapaz, essa turma é boa demais. Esse terceiro ano é show. Vamos ver se está certa a resposta? Elasticidade, Aê, turma parabéns, show. galera, Muito bem. bom. Vamos ver se tem outra questão? Ó,
Helena estava preparando uma sopa. Ao mexê-la, deixou a colher de alumínio dentro da panela. Olha aqui. Alguns minutos depois, ela foi pegar a colher e acabou se queimando. Eu falei sobre isso. Por que foi que aconteceu isso? A panela tem boa condutibilidade térmica ou elétrica? E aí? Já teve gente que respondeu aqui, boa condutibilidade térmica. E aí, será que é? Será que tem a ver com isso? E Térmica, compraram- muito bom. E compraram a panela que eu disse que não comprasse. Tá vendo? Tu não aprendeu a lição. É. Deixa eu ver, acho que não tem mais não. Gente, a aula está chegando ao final. Quero agradecer às minhas colegas professoras por estarem aqui comigo, tá? Vocês fizeram toda a diferença aqui. E vamos torcer pelo hexacampeonato do Brasil. Vamos embora. Até a próxima aula, pessoal. Vamos lá na torcida. Pra frente, Beijo! Brasil!